Seja muito bem-vindo ao podcast Você Investidor. Como eu falo todas as vezes, o intuito desse podcast aqui é te mostrar que independente da sua renda, independente do seu trabalho, independente da sua rotina, você consegue investir e ter bons lucros com isso, tá? Eu trabalho totalmente na contramão do mercado, te ensinando que você não precisa aprender valuation, que você não precisa de várias coisas que o mercado prega para poder começar a investir. É o básico bem feito, é o feijão com arroz. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, um cara que me tatuou já, inclusive, né? O Dom, né? Veio aqui, aceitou o convite, tá aqui com a gente. E vai ser um papo bem legal, como vocês estão vendo, tô trazendo gente de profissões bem diferentes pra gente conseguir mostrar e cumprir o propósito desse podcast. Dom, se apresenta aí pra galera. E aí, tudo bom? Eu sou o Dom, eu sou tatuador há 8 anos e, como ele falou, né? A gente já teve uma experiência lá, tatuou um pessoal aí. Eu não chorei, tá? Vale ressaltar isso. Isso é muito importante. Isso é importante. Mas show de bola. Dom, muito feliz por você ter aceitado o convite, tá? Espero que a gente tenha um bate-papo bem leve, bem legal aqui. No mais é isso, a gente vai começar e como eu te falei anteriormente, né? A gente vai começar com uma pergunta bem difícil agora, né? Dom, se você fosse definir, quem é você? Cara, se definir é uma parada sempre difícil, né? Quando você olha pra você é sempre complicado, né? Você é mais fácil falar do outro, né? É sempre mais fácil quando você olha pra você. Mas acho que uma coisa que me define muito é o essencial. Na minha vida e em tudo, assim, personalidade, eu sempre tento ser o mais essencial possível. Simples, direto, sabe? Sempre assim. Mais prático, né? Mais na veia. Top, show. Qual a tua maior dificuldade hoje? Tipo, uma coisa que te trava, assim, que você vê que... por exemplo, a galera fala muito sobre questão de rotina, com maior dificuldade de consistência, né? Conseguir e tal. É uma coisa que você tem também ou tua dificuldade é outra? Muito, cara, muito. Cara, por ter sempre essa veia mais artística, eu sempre fui muito aberto, tipo, muito anti-rotina, sabe? Eu gosto de acordar a hora que eu acordo, não gosto de, tipo, ter despertador, eu gosto de dormir tarde, às vezes acordar cedo, às vezes acordar tarde. Então, eu me tornei tatuador até por ter essa flexibilidade de horário, você conseguir marcar cliente em horas que são boas para você, que você se sente mais criativo. Então, eu acho que uma coisa que me trava realmente é a rotina. Talvez uma coisa que seja difícil para mim. Então, hoje tu não tem, tipo, uma rotina estabelecida, assim, tipo, eu acordo esse horário, eu durmo esse horário e durante o dia eu faço isso. Ano passado a gente tá tentando colocar isso mais na prática, assim, mas geralmente não, nos anos anteriores não. Mas ano passado a gente tá começando tipo assim, academia, tal horário, Show. trabalhos tal horário, para começar a disciplinar um pouco, né? Porque você começa a se acostumar também, né? Mas você acha que te atrapalha isso, assim, tipo, essa questão mais de não se prender muito a horário, rotina, ou é uma coisa que pra ti é mais tranquilo e você tá se policiando pra ficar melhor, ou algo nesse sentido? É mais pra ficar melhor, porque assim, a gente na profissão, assim, vamos falar sobre a tatuagem, por exemplo. Eu antes era muito livre, né? Tipo assim, eu tinha meus clientes, eu gostava de desenhar quando eu tinha inspiração, sabe? Era sempre assim, tipo, pensei num desenho legal, vou fazer. E aí eu comecei a perceber que ficava cada vez mais difícil aparecer desenhos legais, cada vez mais difícil aparecer ideias, entendeu? Porque você tende a, tipo assim, vou desenhar, vou assistir uma Netflix, entendeu? Você sempre tá assim. Sim. Então, eu comecei a me policiar mais para crescer profissionalmente. Então, eu definia, não, tal horário eu tenho que desenhar, independente se vai sair alguma coisa ruim ou eu tenho que treinar. Nem que seja para ficar riscando ali, firmando o pulso, eu tenho que ter um momento de treino. Então, eu comecei a me policiar nisso aí. E aí eu comecei a perceber que a academia eu fazia, mas tipo assim, tinha dia que eu ia de manhã, já não treinava tão bem porque não estava acostumado. Às vezes eu ia à noite, já estava cansado o dia inteiro trabalhando. Então eu comecei a perceber que indo sempre, tipo assim, setando um horário, tipo às 10. Às 10 da manhã eu vou na academia. Tipo, o terceiro, quarto dia ainda vai devagar, mas a partir do quinto, décimo, lá pelo um mês, para que tu tá indo, aí teu corpo já tá acostumado. E é uma coisa que você consegue ajustar com a rotina, né? Porque é um horário que pra ti, né, é mais tranquilo. Porque o grande problema das pessoas é que quando a gente prega exercício físico, por exemplo, tinha muita gente falando assim, tem que ir de manhã, né? Ou tem que ir de noite. E quando, na verdade, você tem que ir no horário que fica bom pra você, né? Isso é bem relativo. Sim, é hora que teu corpo se sente bem. Eu que falo, o hábito, ele tem que vir de um jeito que se adapte a você. Né? Você tem que gostar daquilo, você tem que fazer aquilo se tornar bom. Tanto com a alimentação, com o profissional, com a academia. Que são coisas que são ruins, digamos assim, né? Não são prazerosas. Sim. Não são coisas que você vai ficar ali curtindo o que você está fazendo todo momento. Então, você tem que colocar isso para o teu corpo se acostumar. Ele tem que saber que aquele horário ele vai sentir uma dorzinha, mas que é uma dorzinha boa,
E depois de um tempo ele se acostuma com aquela dorzinha. É tipo tatuagem. Boa. Falando em tatuagem, eu tenho que marcar mais uma a propósito. Mas, vamos lá. Qual a tua maior qualidade hoje? Tipo assim, se você fala assim, pô, nisso aqui eu sou... Cara, qualidade aí me pegou, hein? Não vale falar que é tatuador, Eu acho que eu sou um bom... Pode jogar outra na roda. Cara, não sei te dizer, velho, qualidade. Não Pode ser uma coisa voltada pra personalidade também. Por exemplo, um viés artístico talvez seja uma qualidade sua. Porque eu não tenho, por exemplo, a minha essência de criatividade, eu acredito que é um período muito mais curto que o seu. Tipo assim, eu tenho um horário meio que eu entendi já pra mim que eu fico mais criativo, né? Que é onde eu bolo ideia e tal, até em relação às mentorias e os cursos. Mas assim, eu acredito que pelo fato de eu não ter um viés artístico forte, porque pra mim é quase nulo, no meu caso, tipo, eu acredito que eu tenho uma dificuldade nesse sentido. Já pra ti seria uma qualidade. De você talvez utilizar isso de uma forma que, pô, não te afeta, te ajuda a distribuir melhor teu tempo, te traz, né, até profissionalmente falando, né, uma qualidade melhor. Uma qualidade. Cara, eu acho que uma qualidade que eu observo não sei se seria bem isso, mas talvez resiliência. Uma inteligência emocional, assim, sabe? Eu tenho muita facilidade em lidar com um problema, em me deparar com uma situação difícil e não reagir. Isso meio que sempre. Você aguenta pancada, né? É, meio que isso. A gente fala do desenvolver a casca grossa, né? Que é tu ficar recebendo pancada da vida e tal, problema, chega uma hora que você já não... Você meio que você aprende a lidar. Então, eu acho que seria uma qualidade, uma coisa que eu observo que em mim Show. se destaca, assim. Você talvez. é o segundo... O Moi também falou a mesma coisa, tá? Sério? Que ele era... É o pessoal que sofre na vida. O requisito pra ser resiliente é sofrer, né? Justo. Não Mas como. assim, top. Como você já falou que você não tem uma rotina muito estabelecida, deixa eu te perguntar uma coisa. Se, assim, eu te passasse uma tarefa... Dom, pode ser no horário que você quiser, tá? Quanto tempo você consegue dedicar pra estudar o mercado de ações? Tipo assim, diário. Tipo, hoje eu vou te dar exemplo, né? Uma apostila ali, você vai estudar o mercado de ações, vai entender, vai aprofundar. Quanto tempo você conseguiria dedicar por dia de uma forma saudável? Talvez uns 30, 40 minutos, talvez uma hora, mais ou menos isso. Show. Por quanto tempo você acha que isso seria sustentável? Cara, 30 minutos dá pra manter um bom tempo. Mais que isso, daí já talvez vai diminuindo, até chegar no... Tipo isso, show. Por que eu pergunto isso? Porque, assim, infelizmente a gente tem uma crença limitante muito forte no mercado, que é o quê? Você precisa entender tudo. Isso é um erro gigante. Eu sempre dou um exemplo, inclusive, em vários podcasts você vai ouvir esse exemplo, porque é um exemplo que eu gosto muito de dar, que é, por exemplo, vamos supor, um soldado que tá na trincheira, ele não percebe que a trincheira tá torta. Mas o cara que tá fora da trincheira e olha pra trincheira, ele vai dizer, pô, tá torta, não vou entrar. Entendeu? Então, assim, o mercado é a mesma coisa. Você só vai entender quando você entrar. Entrou, tá torto, beleza. Entrou errado, pô, comprou uma ação ruim, pô, beleza, ajusta. Vai lá, vende, compra outra, vai, entende na prática. Porque, assim, geralmente quem é muito munido de teoria, pouca prática tem. Né? Isso é meio que um fato já. Isso pra tudo na vida, não só pro mercado de ações. Meio se que você vicia, né, em buscar se você só estudasse sobre tatuagem e nunca tivesse tatuado, você seria um bom tatuador? Entendeu? Você teria todo o conhecimento técnico, toda estratégia técnica, até treinasse, mas na hora de tatuar você nunca fez. Entendeu? Então, assim, o que leva à perfeição é a prática, não tem como fugir disso. E no mercado não é diferente. O problema é que a galera tem muita ideia de comprar na baixa e vender na alta, né? Eu compro um ativo a 10 reais, né? E vendo a 40, né? Tipo, ter esse lucro. Quando, na verdade, o que faz a diferença é você comprar sempre um bom ativo. Fala o nome de uma empresa que você conhece aí. Apple. Boa. Começar pelo mais básico. Apple é uma empresa gigante. Ela tem um market cap, que é valor patrimonial, né? O valor da empresa que a gente chama, né? De vários bilhões de dólares. É uma empresa muito grande. E, pô, qual o risco da Apple quebrar? Hoje é pequeno, né? Hoje é muito pequeno. Ela tem vantagem competitiva, ela tem exclusividade no produto e todo mundo que tem dinheiro vai pagar mais caro por um produto dela, independente do preço que ela cobre. Você vê, todo celular que lança fica cada vez mais caro, reajustando a inflação ainda. Ou seja... com a esperança, né? Vai baixar? Não, cara, vai cada vez mais alto. Sempre aumenta e sempre vende, né? Pô, eu tive um episódio, um conhecido meu tinha ido para os Estados Unidos comprar o iPhone dele lá e estava esgotado em todas as lojas. Então, assim, tinha acabado de lançar, tipo, questão de 2 meses do lançamento. E aí foi onde eu entendi, cara, independente do preço, eles têm uma marca forte, eles têm vantagem competitiva, né, que a gente chama. Então,
Qual o risco de quebrar? Nenhuma. Por que não investir na Apple? Entendeu? Outra empresa gigante, Coca-Cola. A Coca-Cola, ela paga dividendos há mais de 50 anos, cara. Faz 50 anos que a Coca-Cola paga pra tu ser acionista. Então, tu é acionista, ela distribui lucro contigo. Tu vira sócio mesmo, né? Ela distribui lucro contigo todo trimestre. 50 anos, velho. Meu, a gente juntar nossas duas idades, eu acho que não dá isso. Não dá. E ela paga todos os anos de forma recorrente. Então, assim, o grande problema das pessoas, quando começam a investir no mercado, talvez seja o seu problema, é que quando a galera quer começar, ela quer buscar a oportunidade. Ela quer encontrar aquela ação que, como eu falei antes, que tá na baixa e vai vender na alta. Você já quer ficar rico com uma ação. Cara, ali, quando na verdade o investimento não é pra te enriquecer. Investimento é pra acelerar teu processo. Então, Sim, o que enriquece é trabalho, velho. Isso não é só um princípio bíblico, é um princípio da existência humana. Sim. O que enriquece é trabalho, não tem o que fazer. Então, o cara que investe R$100 e ele tem 100% de lucro, ele vai ter R$200 depois. O cara que investe 10 mil e tem 100%, ele vai ter 20 mil. O cara que investe 100 mil e tem 100%, vai ter 200 mil. Tipo assim, é igual minha avó. Minha avó tem um ditado bem interessante. Ela dizia assim pra mim: Victor, dinheiro arrasta dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você arrasta. Simples. É, isso. E pra você ter dinheiro, você precisa o quê? Trabalhar. Então, o trabalho é o que vai gerar esse enriquecimento, né? O investimento, obviamente, acelera. Faz uma diferença gigante, brutal, no longo do tempo, né? Principalmente para quem investe aí, né, pensando em 15, 20 anos, longo prazo. A diferença é absurda. Mas o que enriquece realmente é o trabalho. Deixa eu te perguntar, você se acha uma pessoa conservadora? Tipo assim, ou você não... Eu falo, pelo fato de você andar de moto, a gente já tem um apetite a risco. Não sei você, mas eu tenho. Né? Eu ando de moto, eu já fico mais animado. Mas assim, pra ti, você se considera uma pessoa que tem uma adrenalina flor da pele ou não? Cara, por incrível que pareça, não. Não? Sério, Eu sou cara? bem mais tranquilo, bem mais... Eu tenho moto, mas eu tenho uma moto de velho, né? Esqueci desse detalhe. A galera que anda... Eu brinco com a Carol, né? Que às vezes eu vou na oficina lá levar pra fazer alguma coisa. E aí, tipo assim, eu tô sentado na mesa e a galera que tá lá na oficina, que tem as motos também, tipo, a média é tipo é o dobro da minha idade pra mais, entendeu? A galera que tá lá conversando. Então é engraçado. Isso é real. Mas eu sou bem mais tranquilo, cara. Bem mais pé no chão. Então você não é uma pessoa que curtiria um risco assim, tipo, vou... Muito calculado. Muito calculado. Muito calculado. Sou mais pro conservador. Ainda mais se tratando de investimento. Show. Olha que legal. Eu vim de uma família bem tradicional, então eu tive uma criação extremamente conservadora. Não sei se você também teve, assim. Também. Eu vim de uma família militar, por exemplo. Então, era corte de cabelo assim, entendeu? Roupinha assim, todo, né, engomadinho. Então, na minha família, o que é que foi muito pregado? Concurso público. Porque tu tem que ter estabilidade financeira, né? Concurso público. Faculdade nem era tão forte, o concurso era mais forte nesse sentido. Mas, assim, tu tem que economizar dinheiro, tu não pode arriscar. Então, pra você ter noção, eu falo pra minha avó faz 5 anos sobre investimento. Ela até hoje, o máximo que eu consegui foi fazer ela comprar um título de capitalização. Que é basicamente o quê? O banco, ele te consome uma renda todos os meses, então todo mês ele tira 100 pila da tua conta e no final de tanto tempo ele te devolve tanto. É tipo isso, né? Ele trabalha com teu dinheiro, ganha dinheiro e te devolve. Se você for olhar a rentabilidade, é uma bosta. Tipo assim, rende mais que a poupança, é melhor que a poupança, mas assim, a grosso modo, tu perde dinheiro pra inflação. Então, é como se fosse assim, tu tem uma inflação de 10%, que seria o quê? Os produtos ficam, em média, 10% mais caros a cada ano. E aí, tu tem uma valorização de lucro de 5 num título de capitalização. Ou seja, tu mantém metade do teu poder de compra. Tu não ganha nada, na verdade, né? Tu só perde. Cara, nessa parte de investimento, eu já fui um pouco mais arriscado, já perdi dinheiro, já entrei até numas frias, assim, então por isso que eu sou mais pé no chão. Entendi, já se frustrou também. Já. Acho que todo mundo já tomou um caldo, né, cara? Todo mundo já. Meu primeiro caldo foi com Petrobras, tá? É? Eu comprei Petrobras na época... Não vou lembrar o valor certo. Foi o meu primeiro investimento. Eu entrei na bolsa menor de idade, que não podia na época, inclusive. Mas a CVM não pode me processar, então tá tudo certo. Mas como que tu conseguiu abrir conta? Pegou o nome de alguém? Olha, história engraçada, tá? História engraçada. Começa a abrir Meu avô, extremamente militar, tal, conservador. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, vô, o que você acha de investimento? Aí ele, isso é coisa de abobado, ficar investindo e tal, ficar apostando aí no mercado, aí perde dinheiro e depois vem chorar pra mamãe. Bem assim. Falei, pô, não dá pra convencer ele pra abrir uma conta pra eu mexer, né? Ele não vai fazer isso. Só que meu avô, ele tirava muito serviço na época. E ele tinha um hábito de dormir de olho aberto, tipo, meio abertão assim. Era assustador, tá? Mas acostumava. O que é que eu fiz?
abri a conta e na hora de tirar foto, tirei foto dele dormindo. A corretora aprovou e comecei a investir pelo nome dele. E aí meu avô, ele sempre teve problema com imposto de renda. Então ele sempre, tipo, meio que sonegou imposto. Era pego pelo leão, típico de militar, né? Sim. Pego pelo leão e tal, pagava ali uma taxa aqui e tal. E aí, o que que aconteceu? Nessa dinâmica de ficar, né, vou pagar uma taxa, vou fugir do imposto, o mais interessante foi que eu abri e ele não conseguia perceber que ele estava pagando imposto dos meus investimentos. Porque como ele sonegava, ele não conseguia ter controle. E automaticamente ele pagava imposto das minhas ações, dos meus Eita, FIIs tu e não ficava sabia ali. de nada. Só com o lucro. Eu só ficava com o lucro. E aí eu abri conta na... Cara, eu passei 5 anos investindo desse jeito sem ninguém saber. Aí, como eu tinha medo de ficar na mão de algum amigo, né? De ele, né, tentar me subornar, né? A gente nunca sabe. Não contava nem pros amigos, fiquei totalmente... Tipo assim, eu faço e ninguém sabe. E aí, no ano que eu decidi contar pra ele, Petrobras despencou. Eu tinha, tipo assim, 90% do meu patrimônio em Petro. Nossa, cara. E aí eu falei, caraca, que merda, e agora, como é que eu vou contar pra ele? E aí eu tive que esconder, né? E ali na época eu tive um pensamento bem interessante. Eu falei, cara, eu só perco se eu vender. Não vou vender ação. Eu tenho a mesma quantidade da empresa, tenho a mesma quantidade de ações, vou deixar aqui. Show, beleza. E aí deixei de stand-by e procurei outra empresa. Mas assim, foi bem absurdo, assim. E depois conseguiu recuperar daí? Subiu, voltou a subir? Não, ela subiu. Ano passado ela foi a empresa que mais pagou dividendos no Brasil. Né, eu vendi ela na metade, não peguei toda essa leva de ganho, até porque ela já tinha recuperado e estava dando lucro. Eu falei, eu vou me livrar, né? É estatal, não gosto muito de estatal, ainda mais no setor, né, que oscila muito, o petróleo está sempre subindo e caindo. Eu meio que saí dela. Mas assim, no geral, o meu início foi bem engraçado. Porque, cara, eu tinha um medo absurdo de não conseguir fazer. Então, tipo assim, eu comprei curso com quem você imaginar, cara. Todos que tem no mercado já... Não é à toa já que eu fez. virei analista sem formação, né? Depois eu me formei, mas tipo assim, eu aprendi a analisar fluxo de caixa estudando direito. Tipo, Mas é como a gente né? estava conversando, né? As coisas a gente aprende na prática. Às vezes tu faz uma faculdade, faz curso, pós e tal, e se tu não Sim. pratica aquilo, tu fica só na teoria. Aí tu sabe aconselhar muito bem, tu sabe falar bonito, mas Aham, na hora mas- de fazer mesmo a coisa acontecer, Exatamente. rola. Então, assim, e eu vejo que a galera tem muita dúvida nesse ponto, tá? sim. Tipo assim, ó, hoje eu trabalho com mentoria individual e quando eu falo assim, cara, abre conta. A maioria das vezes, 30 minutos depois o cara manda, tá, isso aqui, eu respondo o quê? Eu Tipo, não sei básico, nada né? sobre a vida do cara, o cara que tá preenchendo dados sobre ele e ele me pergunta o que é que vai colocar. Então, assim, a galera trava muito. Por quê? Porque parece que é um meio onde tudo é mais complicado do que parece. Infelizmente, isso é meio que uma crença limitante mesmo que existe no mercado, de que, pô, tu tem que entender, tu tem que ser bom em matemática, tu tem que entender fluxo de caixa, tu tem que... Quando, na verdade, não precisa disso. Não, é básico, né? É cara? básico. Cara, meus alunos, eu ensino eles a analisarem a empresa em 2 minutos. 2 minutos o cara analisa uma empresa. Por quê? Porque é prático. Porque assim, ó, vamos ser sinceros, Dom. Beleza, você tem, falou ali, tem 40 minutos por dia e tal, legal pra estudar. Mas você não vai trabalhar com isso. Você não concorda comigo que é um tempo diário muito alto pra você que não vai trabalhar com isso, que só quer investir mensalmente? Sim. Então, assim, o negócio é praticidade. Isso é uma coisa que eu não vejo no mercado. Né? Eu vejo pouca gente falando sobre isso. De pegar o cara e dizer, pô, como é que abre a conta? Né? A gente gravou um mini curso aqui no estúdio pra liberar para as pessoas gratuito, eu fazendo passo a passo, abrindo conta na tela do computador. Por quê? Porque é o que a galera precisa, cara. É o abrir. básico do básico, cara. É o arroz e feijão. Sim. Vocês que casaram, né? Você teve a sorte de casar com a nutricionista, né? Ficou mais fácil. Mas assim, ó, experimenta, cara. Eu acho que alguém já teve essa experiência. Não foi meu caso, acho que também não foi o seu. Mas assim, casa sem aprender a cozinhar, sem saber cozinhar. Vai aprender no casamento. Cara, é extremamente desgastante. Eu falo isso pelo que eu vejo as pessoas passando. Pô, não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão, não sabe temperar uma carne. E aí, como é que vive? O cara tem que viver um tempo ali, né, cara, lutando e tal, aprendendo, pra depois ele começar. Exato. E assim, é extremamente complicado. Sim. Né? Porque pensa, eu hoje, tipo, o grande problema de todo recém-casado é com a alimentação. Também. Porque eu, particularmente, assim que eu casei, cara, na verdade, na época do namoro já era muito assim. O que eu mais fazia era comer bobagem, velho. E, tipo assim, eu era o cara que treinava, comia bonitinho. Quando eu comecei a namorar, né? Sentei o pé na E jaca, tu né? quer sair, né? Chega a noite, vai sair, vai pra um Pede lugar um diferente, lanche. comer um sushi, comer um, entendeu? Aham. Aí é difícil tu conseguir manter na linha. É complicado. E tu não, é o que a gente tava falando antes, né? É mais prazeroso do que
buscar aquela dorzinha que vai te fazer bem no futuro, né? Exato. Aí tu sempre vai buscando o que vai trazer prazer imediato, até o momento onde isso já não traz mais prazer, e aí que é o problema. Aí, exato, foi o meu caso, tipo assim, ó, pra você ter noção de como foi absurdo o nível, tá? Eu namorei, noivei e casei em 1 ano. Eu acho que vocês também foram nesse pique, Não, a né? gente namorou 3 anos e 3 meses, né? 3 anos por aí. 3 mais ou anos? menos, Aí já casaram, né? Daí a gente casou. É que quando eu conheci vocês já eram novos e casados. Eu pensei, pô, isso aí deve ter sido um papum já. Não, a gente se conheceu muito novo. Eu tinha 15 anos e ela tinha 17, né? 17. Então, tipo, a gente começou meio que na escola, assim, sabe? Colégio. Ah, Então a gente se conheceu, ficou amigo um tempo, 1 ano, mais ou menos. A gente saía junto. Tinha um Aí o grupo Dom de foi, amigos deu uma que saía cantada junto. nela, ofereceu uma tatu. Cara, pior que não. No começo a gente não tinha, tipo, interesse, porque a gente era no mesmo grupo de amigos. Só que eu por ter uma alma mais velha, eu sempre andei com a galera mais velha. Uhum. E eles estavam no 3º ano e eu estava no 1º. Eles estavam saindo do ensino fundamental e eu estava entrando, entendeu? Do ensino médio. Ensino médio. E daí foi nessa época que a gente se conheceu. Daí a gente ficou no mesmo grupo de amigos, a gente saía à noite e tal. E aí é normal, né? Tipo, cara, ensino médio, tem galera que tá namorando, entendeu? Aí tipo, sai um. Aí começa a fazer faculdade, ou começa a trabalhar, começa a fazer alguma outra coisa, já sai fora. Se muda da cidade. Sim. E aí foi saindo, até um ponto que a gente ficou só eu e ela. E aí, tipo assim, no final do ano. E aí meio que a gente falou assim, cara, agora a gente, tipo, continua saindo, continua me. Tipo, ou vai, ou. O destino fez assim, né? Funilou. Foi funilando, aí chegou um ponto que a gente, pô, agora. Né, é meio que a gente, então. Show. Daí a gente ficou junto, acabou casando não, né? A gente casou, depois de 3 anos de namoro, e aí a gente só vive bem até hoje. Já fazem 6 anos, né? Caraca, fazem bastante tempo já. Quantos anos você tem, Dom? Tenho 25. 25. Nossa. Isso não documenta, né? Porque na cabeça eu já tô com uns 40 e... Eu te entendo, tá? Eu tava 40 comentando com o pessoal antes, eu fui olhar meu guarda-roupa, eu não tenho bermuda, cara. Nossa, velho. Cara, é absurdo, eu não tenho bermuda. Eu fiquei, meu Deus, mano, eu não tenho uma bermuda. Tipo assim, eu tenho, tipo, as bermudas folgadas que eu uso pra treinar. Eu uso bermuda Mas faz assim, muito tempo. eu não tenho uma bermuda jeans. Eu não tenho uma bermuda jeans, cara. Eu falei, meu Deus, mano, quantos anos eu tenho? Aí você vai olhar, é só terno, camisa social e de botão. E quando tu for comprar uma bermuda, é aquelas de cargo, sabe assim? E já compra a sandália de couro bota a carteira, também. né? A sandália a chave Cartago. do carro pendurada aqui, tá ligado? Esse é o outfit entendo, do tiozão. Eu te entendo bem, eu sei como é que é. Mas assim, sobre essa questão de alimentação, você costuma se alimentar bem? Como é que é? Sim. Alimentação a gente Cruzado com a prioriza. Nutri, né? Que pergunta, claro. Tipo, por um tempo não. No começo do casamento não, cara. Foi acho que uns 2, 3 anos, né? Bem... ela tá fazendo uma cara feia ali, mas foi. Cara, eu engordei 18 quilos, velho. Eu, cara, nunca cheguei a engordar. Tipo assim, não sei se por genética, não sei, a gente sempre conseguiu manter mais ou menos ali. Mas era horrível, cara. Tipo, a pele era horrível, o cabelo era horrível. Porque se alimenta mal, o corpo fica mal, cara. A disposição era horrível. Igual eu tô te falando, eu acordava tarde, ia dormir tarde, não dormia direito, entendeu? A gente acertou a alimentação, cara, outra vida. Acho que eu vou precisar de uma consulta. Cara, faz, porque muda muito a vida, velho. Porque assim, eu me alimentava muito bem antes de começar a namorar. Não que a culpa fosse dela, né? Não foi. Mas assim, eu tinha uma rotina muito mais atlética, digamos. Pô, eu corria 2, 3 km toda manhã, passei 2 anos nesse pique. Tipo, 365 dias correndo de manhã. Então, assim, né, foi um pique ali legal. Eu tinha uma atividade física muito forte. E aí, quando eu comecei a namorar, meio que eu soltei, assim. Aí, o que é engraçado, né? Porque a galera joga na minha cara, porque eu falava assim, ó. Minha futura esposa não merece meu sedentarismo. Quando eu encontrei, eu fiquei sedentário. Basicamente, eu inverti a ótica, né? Mas eu engordei 18 quilos em 1 ano. Eu era extremamente magro também, isso conta. Mas, assim, eu vi umas gordurinhas que eu não tinha, né? E aí eu falei, o cara que já tem, tipo, a genética mais magro, né? Qualquer quilo, cara, já dá uma diferença, né? Não, eu era extremamente magro, né? É que tomou funato. Então, assim, quando eu comecei a engordar, eu falei, pá, o negócio tá ficando feio. Né? Pra eu engordar, tipo, eu tentava engordar durante anos, não conseguia. 1 ano eu engordei 18, tipo. Nossa, e muda muito, né, cara? Eu fiquei redondo, cara. Não, eu fiquei, ó, meu sono já é ruim, piorou, né? Disposição, nem preciso falar. Eu virei, tipo, o Motomoto do Madagascar, tá ligado? Ele só sai da lama e volta. Tipo assim, aqui é meu lugar. Então, fiquei extremamente preguiçoso também. Não consegui produzir. Meu tempo de foco piorou. Cara,
Tipo assim, minha rotina foi pro lixo, assim, só por conta de uma má alimentação. E o problema depois é pra você fazer essa roda girar de novo, né? Tipo, entrar na linha, se alimentar direito, ir pra uma academia. Cara, pra mudar isso aí... Hoje eu startei, tá? Eu tinha treinado já esse ano, a gente tinha ido pra Curitiba, aí eu falei, não, vou treinar, né? Pô, tinha uma academia no quarto que a gente alugou, eu falei, não tem. Tem que aproveitar. É um andar abaixo aqui, eu tenho que fazer. Sim. E aí eu fui lá, treinei e tal. Só que como eu levo ela pro trabalho toda manhã, eu passo na frente de 3 academias, cara. Então, tipo assim... Cara, não tem como, já caminha, né? Eu não tenho... Eu já dei desculpa. Mas, tipo assim, eu sei que é uma parada que não faz sentido. Porque eu passo na frente, tanto na ida quanto na volta. Então, meio que, né, já me cobrou em relação a isso. O máximo desses hábitos é que você tem que tornar eles fáceis na vida, né? Tipo, você tem que... Tipo assim, se você sabe que você tem dificuldade... Cara, vai numa academia mais próxima da tua casa. Nem que seja ruinzinha, nem que seja... Ou que seja mais cara, mas pega uma que tá próximo. Porque daí tu consegue ir. Tu consegue manter. Então, Dom, bora lá, vamos pra prática, né? Como diz o ditado, a prática leva à perfeição. Então, ó, hoje, o que você conhece? Assim, quando eu falo conhece, tipo assim, qual setor da economia do Brasil que você conhece? Exemplo, empresas de varejo, Magalu, é uma coisa que você entende bem essa dinâmica? Ah, petróleo, preço de combustível, o que tá no teu dia a dia? Né? Às vezes eu falo até em relação ao alimento também. O que é que vocês costumam comprar? Será que não tem empresa na bolsa que faça isso? São basicamente nessa dinâmica. Quais são as coisas que fazem parte do teu dia a dia? Cara, eu acho que talvez dá para começar pela parte de materiais, né? Talvez ali do estúdio. A gente compra muito de uma empresa que chama Electrink, mas acho que ela não está na bolsa. Não lembro dela. Não deve estar na bolsa. Talvez aí, começando do transporte, então, tem a moto, né? A Harley talvez não esteja, não sei. Ela bebe muito? Deixa eu te perguntar. Cara, Quantos quilômetros ela faz com litros? Não, eu nunca fiz a média para saber exatamente, mas eu acho bem tranquilo, assim. Tipo, pra mim... Nada fora do normal. É que também ninguém que anda de Harley anda, né? É outro tipo de É outro tipo de... Então é bem tranquilo, assim. Compre, você vai gostar. Não, eu quase troquei, né? Fugindo um pouco rapidinho, mas eu quase troquei meu carro numa, tá? A gente foi pra Curitiba, o cara tava com a Royal. Aí eu olhei pra ela e falei, meu, é essa moto. Aí eu falei, ó, eu troco aqui contigo, ó. Minha chave pela tua. Aí ele falou, não sei o que lá e tal. Aí ele ficou pensando e tal. Não deu certo, mas eu fiz a proposta. Eu até tava conversando com a Lorena que eu quero comprar uma moto nesse estilo. Porque assim, eu gosto muito de, tá um diazão de sol. Sim, cara, esse é outra coisa. É outra coisa. Chega sábado, às vezes eu tô meio estressado, meio cabeça cheia, semana, toda correria. Cara, eu pego sábado ali, final da tarde, né, quando eu encerro ali o estúdio. Eu saio, dou uma volta no Interpraia, sabe? Dou uma volta ali na Barra Sul, cara... Tu volta pra casa, você tá leve, entendeu? Tipo, pra quem gosta de moto, é uma terapia, velho, é bom. Show de bola. Mas vamos lá, além da gasolina, o que é que a gente tem aí? Deixa eu ver. Eletricidade. Sim. É uma parada que tá no teu dia a dia. O combustível a gente já falou. O material que você utiliza, tem alguma coisa de aço direcionada ao aço? Tem. Muita coisa? Cara, tem basicamente as agulhas, né? As agulhas que seriam mais voltado para isso. Não sei se teria alguma outra coisa que me lembre, pelo menos não. Talvez alguma coisa sobre as tintas ali, mas eu já não vou saber te dizer questão de composição, né? Entendi. Show. Cara, porque assim, ó, o que eu sempre falo pra galera por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Você entende o sistema de venda do varejo? Tipo assim, por exemplo, Magazine Luiza, você entende como é que é a negociação dela pra ela ganhar dinheiro? Depende, cara. Eu acho que totalmente não. Fala aí o que você lembra, o que você sabe, o que você conseguiria, né, cara, definir. Ele é um site, tem a logística dela, né, a loja própria, e tem o marketplace. Então, tem toda essa... Olha que interessante. A margem do varejo é extremamente baixa. Sim. Por isso que as americanas hoje, né, recentemente aí, foi descoberto um rombo. Magazine Luiza também não está muito boa. E Via Varejo, né, que é Casas Bahia, Shoptime, né, também não está tão bem assim. O que acontece? Vamos supor que eu sou a Electrolux e você é empresa de varejo, tá? Magazine Luiza. E aí você chega pra mim e diz, eu quero uma geladeira pra eu vender. Beleza, eu vou te passar o preço da geladeira, você vai comprar e vai botar em exposição. Aí o cliente vem, compra a geladeira de ti. Show de bola. Só que aí ele compra num carnê. Ele vai te pagar problema, né? Tu precisa 16 vezes. Um giro ali muito alto. Aí nesse ano, tu tem uma inflação de 10%. Sim. Aquela geladeira que você comprou de mim ficou 10% mais cara. Porém,
Tu vai ter que me pagar. Quem fala muito mal mal não, né? Mas quem não aconselha muito o varejo é o Barsi, né? O Barsi. Eu E eu acompanho concordo. bastante coisa dele, assim, tipo, eu vejo ele Eu falando... concordo bastante com ele. Por quê? Porque a margem de lucro é muito baixa, muito cara. baixa, cara. Americanas teve uma margem de lucro ano passado de 0,3%. Sim. Ou seja, a cada 100 reais de lucro, 30 centavos era lucro líquido. É absurdo, velho. A cada 100 reais de receita, né? 30 centavos é lucro. Então, tipo assim, pensa, tu trabalhar, Tu gira, cara, muito dinheiro, fazer dinheiro, uma tatu, tu cobrar 100 pila e ter 30 centavos de lucro. Tu tem que ter um giro muito alto. Muito giro. Muito alto, E aí, num muito alto. período onde a inflação tá alta, os juros tá alta, a empresa... E outra, elas não têm caixa. O pior do varejo não é nem a margem, é a caixa. Por quê? Você concorda comigo? Pô, estúdio fechou. Se você tiver um dinheiro de reserva, você fica um ano ali, procura, talvez até tire um tempo pra você. De boa, fechou. Mas se você não tem um dinheiro de reserva, se você não tem um caixa, e agora? Com certeza. Entendeu? Então, assim, o problema dessas empresas do setor de varejo é justamente esse. Elas não têm geração de caixa. Então, no momento em que a economia trava, como foi pandemia, por exemplo, a empresa quebra. Né? Então, E esse é o grande muita problema do empresa quebrou, setor. né, cara? Muita empresa quebrou, né? Nesses anos aí da Muita, pandemia. Justamente porque não tinha geração de caixa. E aí, o que eu sempre indico? Vai investir? Primeiro, investe naquilo que você domina. Naquilo que você conhece. Naquilo que está no teu dia a dia. Pô, eu vou fazer um investimento. Quer que eu vou comprar? VEG? Já ouviu falar da VEG? Todo podcast eu falo da VEG. Da VEG? É boa? Cara... Qual empresa que é? A VEG, ela é uma empresa, basicamente, né? Ela produz coisas voltadas para o material de construção, né? Ali, por exemplo, interruptor, nesse sentido. E, eu sei, conheço. né? Às vezes você... VEG... ali, Lembrei. Já vi. Mas ela é bem forte no Paraná. Não sei se é Maringá agora, onde ela tá, mas ela tá no estado do Paraná, que ela é bem forte. Então, assim, empresa gigante. Outra empresa muito boa que eu gosto muito, você já falou aí, pô. Cara. Mas isso aqui tá na mão da gente. Tá no teu dia a tempo, dia, cara, então entendeu? Tá no teu dia a dia. Por exemplo, eu utilizo o Microsoft. Cara, no meu computador, eu utilizo o Microsoft. Por que não investir na empresa? Sim. Pô, eu tomo muito Monster, né? Monster. Sim, cara. É uma empresa que eu invisto. Então, assim, põe coisa do teu dia a dia, porque é fácil de acompanhar, principalmente variação de preço. Tu vai comprar, beleza, paguei 10 pila no fornecedor. Pum. Aí semana que vem eu vou comprar, tá 12. Peraí, por quê? Você entende? Tu não precisa ficar todo dia lá buscando notícia e tal. Não, mudou o preço, tu sabe. Pô, o gasolina ficou mais cara. Por quê? Entendeu? Eu paguei 5,30, agora eu tô pagando 6. O que aconteceu? Sim. Isso que é legal, porque Essa é uma sacada muito boa, cara. Se a galera prático, coloca né? essa parada pro dia a dia, menos usa à frente. Entendeu? É um investidor. E aí você começa a ter essa mentalidade de sócio também. De olhar pro negócio como se fosse teu. Sim. Por exemplo, o gasolina aumentou, é ruim pro consumidor. Mas talvez a empresa já tá lucrando mais. Então, no final das contas... Vem mais pro teu bolso, né? Vem mais pro teu bolso. Uma coisa que a gente fez agora nesse período... Eu não tô com mais ações, assim. Tipo, zerou... A gente tá colocando muito em renda fixa. Porque a taxa de juros tinha subido muito. E aí, tipo assim, sobe um pouco, fica mais rentável, digamos assim, colocar em renda fixa, né? Agora, assim, tava esperando trocar governo e tal, né? Saiu um pouco de notícia pra ver como é que ia ficar. Mas uma coisa que a gente tem que fazer é estudar muito sobre essa questão das ações, porque a gente tinha umas ações lá, mais ou menos assim, empresas conhecidas e tal, mas a gente perdeu muito dinheiro. E aí tu fica com esse negócio, sabe, do... Cara, mas aí tu investe ali, tu vê o negócio cair, tu já fica com medo, entendeu? Daí tu... Não, vamos esperar, recupera no longo prazo, aí passa no longo prazo, cai mais, aí você fica, meu Deus. Então, tipo assim, agora a gente tá sem ações, mas essa sacada que você deu de colocar coisas do dia a dia é mais interessante até para você conseguir acompanhar, né? E até para você conseguir se encorajar, talvez a ter o hábito, que eu acho que isso que é mais importante, né? Ter o hábito de acompanhar, ter o hábito de pegar coisas básicas primeiro. Eu costumo dizer que pro cara ter uma carteira boa e que ele consiga, né, acompanhar de uma forma saudável, ele gasta 1 hora por mês. Esse é o ideal. Para acompanhar ali. Para acompanhar, 1 hora por mês. Tu vai gastar mais tempo para montar, porque para montar tu precisa gastar tempo. Ali, porque daí tu tem que montar uma carteira. Porque aí depois que você compra, você ajusta. Então, você tem uma carteira com 10 ações, exemplo. E aí você tem um valor em cada. Pô, essa ação aqui, tal. Porque o que eu sempre falo? Pro cara que faz aposta todo mês, o que faz a diferença é a constância. Show, beleza. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sempre comprar que fica para trás. Então, ele tem 10 ações. Das 10, 3 ações foram as que mais caíram. Ele vai aportar nelas nesse mês. Mês seguinte, as outras ações que vão cair vão ser essas aqui. Ele vai aportar nela. E essas aqui subiram. Porque se você for olhar o preço do mercado, ele tá sempre nessa. Não, sempre tá se regulando. Né? E aí, qual que é a vantagem de você ficar comprando sempre a que fica para trás? É que você vai sempre abaixando o teu preço médio.
Então, você comprou a ação por R$2, uma ação. Se você comprar agora 2 ações por 1, teu preço médio vai cair para 1 e pouco. Então, se a ação voltar para 2, você tem 50 centavos de lucro por ação. Sim. Então, essa que é a sacada. Tu distribui a carteira em setores diferentes, que aí um setor que não necessariamente afeta o outro. No momento de queda, tu compra, não todo o valor que você vai investir, mas a maior parte para baixar o preço médio, e fica nesse jogo. Porque assim, quando você estrutura isso, cara... Daí manter isso ao longo do tempo é fácil, né? E aí, como você investe todo mês aqui, essa daqui, Sim. tá, fechou. Sim. Entendeu? Essa é a dinâmica. O que a galera tem que buscar, né? Porque eu vejo muita gente buscando ações baratas. Né? Quais são as ações mais baratas da bolsa, né? É um tema que tá sempre em alta, né? O que a galera tem, o que a gente tem que buscar para investir? Empresas que dão lucro sem depender do governo. Isso é importante. Por exemplo, vamos supor que... O que aumentaria teu lucro hoje? Você fazer mais tatuagens. Certo? Se você faz uma média de 100 tatuagens no mês e agora faz 200, teu lucro dobra. Com certeza. Certo? Independente do que está acontecendo. É isso que a gente tem que buscar na empresa. Buscou a empresa nesse intuito, que eles melhoram a qualidade, show de bola. Porque daí qual que é o problema? O cara fala assim, tu vai comprar a empresa por longo prazo, mas a empresa não tem vantagem competitiva, ou seja, ela tem dificuldade de ganhar dos concorrentes. Sim. E ela não consegue gerar receita independente da economia. Aí é óbvio que no longo prazo tu tem um risco de não dar certo. Então o segredo é tu pegar empresas que melhoram o seu lucro aumentando a receita. Então a empresa tem uma geração de energia, ela tem uma hidrelétrica que gera energia. Ela vai lá e compra outra. Show de bola. Vai lá e compra outra. Ela vai estar sempre gerando. Quando que vai parar de usar energia? Nunca, né, cara? Só vai crescendo, né? Cada vez mais só vai crescendo. Exato. Tipo assim, Petrobras, por exemplo, que já que a gente falou do combustível. O que seria interessante para a Petrobras? Construir mais plataforma de extração de petróleo. Ela faz isso? Não, então não vai investir. Entendeu? A gente tem a 3Rs, que é outra petrolífera, né, no Brasil. A Prio também faz isso. Que eles fazem o quê? Eles compram plataformas prontas de outros players e deixam aquilo mais eficiente. Legal. Aí sim. Porque o valor dela tá X. Se ela alcançar um outro nível ali, conseguir mais uma plataforma, isso sobe. Isso vai alavancando o teu patrimônio. Exatamente. Banco. O banco não tem muito espaço para crescer. Né? Itaú, por exemplo. Itaú vai crescer para onde? Banco do Brasil, Santander. Eles são grandes já. Então, tu não vai esperar nenhuma valorização. Talvez pague bons dividendos, sim. Mas não vai esperar nenhuma valorização. Né? Esse é o tipo de se coisa mantém, que se mantém. Tá ali. É igual Coca-Cola. Vai crescer para onde? Sim. Né? Já tá gigante. Então, assim... Qual que é o intuito? Eu quero ir pro setor financeiro. Cara, pega as subsidiárias. Itaúsa. Itaúsa controla o Banco Itaú e um monte de... Uma corretora que todo mundo... Olha que sacada legal. Né? O Itaú, através do Itaúsa, né? Eles têm uma sacada muito interessante. Se você for analisar, todos os momentos de crise, eles fizeram boas aquisições. Tava essa questão agora do governo ano passado, quem ia ganhar e tal. Eles foram e compraram a Venue, que é uma corretora para investir nos Estados Unidos. Sim. Que é do Itaú agora. O que aconteceu? 2 milhões de dólares foram investidos na corretora no prazo de 6 meses. E quando a gente investe lá fora, a gente paga corretagem. É obrigado, não tem nenhum que não pague. Né? As que tem não passam tanta segurança. Então, assim, olha o lucro que ela já teve. Né? No período Dilma também fizeram uma sacada bem parecida. Então, o que eu quero trazer aqui, tanto para ti quanto para as pessoas? A sacada é buscar empresas que você conhece, de preferência estão no teu dia a dia, e que te trazem esse aumento de receita. O que importa é ela aumentar a receita e, consequentemente, né, aumentar o lucro. Porque empresa que não lucra não vale a pena ser sócio. Sim. Chegasse faz sentido, né? Chegasse pra ti com uma proposta, vamos abrir uma parada aí, mas não sei se vai dar lucro. Você entraria? Muito faz difícil sentido, de ser. né? Gastar tempo e energia num negócio que não dá retorno. Então, assim, tem que ter uma expectativa de retorno. Então, se a empresa ela não tem essa possibilidade, que às vezes tem setor que não dá, Itaú não dá mais para crescer. Então, eu iria para Itaúsa, por exemplo, né, que tem outras empresas ali abaixo. Então, assim, busca empresas que aumentam a receita ao longo do tempo. Sacada. Porque aí, no longo prazo, vai estar sempre positivo. Porque se ela aumenta a receita e aumenta o lucro, ela vai estar sempre... Vai oscilar, mas vai sempre subir. Sempre na valorização. Sim. Então, sacada genial para quem quer investir em ações, tá? Eu sou suspeito a dizer, né? Eu tenho 90% do patrimônio só em ações. Mas, assim, eu me considero conservador. Porque eu busco empresas Dentro nesse das ações, sentido. Tu tem empresas que são mais assim, moderadas, não é nada muito... Eu arrisco, mas eu costumo dizer que eu arrisco troco de pinga.
Tipo assim, eu tenho 10 ações na carteira, 2 são de risco. Entendi. É o menor valor que eu invisto nelas. Sim. Se der boa, show de bola. Porque o que você ganhou é retorno, né? Se não der, show de bola. Cara, eu tinha ouvido falar, não é ação, né? Mas sobre o Bitcoin. Eu tinha ouvido falar de um cara que ele tinha, acho que vendido uma casa lá nos Estados Unidos, no começo bem no comecinho do Bitcoin. Aí ele comprou várias Bitcoins e aí, tipo assim, na época não valia muita coisa. E aí ele deixou. Tipo assim, deixa aí. Aí, depois de um tempo, eu lembrei que tinha os Bitcoins e tal, foi lá, foi pedir uma pizza e tal e pagou a pizza com Bitcoin. Aí, tipo, o valor da pizza que a pizza ele aceitou trocar, hoje, se ele tivesse ficado, acho que dava 10 milhões, alguma coisa assim, não sei, era algum valor, cara, muito alto. Tipo, de 10 a 15 milhões, alguma coisa assim. Aí, tipo, às vezes eu fico nessa de, cara, sou meio conservador, vai que eu não arrisco em alguma coisa assim, mas e eu acabo sendo esse cara. Porque às vezes é isso, às vezes você fica nessa de só no que está mais moderado ali, só na renda fixa, só numa coisa que não arrisca tanto, e às vezes perde de ganhar. Eu costumo dizer que a gente tem medo do que a gente não conhece, eu falo muito isso. Então talvez até esse medo seja porque eu não tenho tanto domínio dessa parte de ações. Tipo agora mesmo, estava estudando um pouco mais sobre fundo imobiliário. A gente até estava pensando, vamos investir, talvez comprar um outro apartamento, entendeu? Tipo assim, deixar alugado, fazer alguma coisa assim. E aí a gente começou a procurar, começou a fazer conta, entendeu? Para ver como que ia ficar, essa questão, se valeria a pena, né? E aí começou a aparecer muita coisa sobre fundo imobiliário, e aí você começa a fazer a conta e fala assim, cara, realmente, eu acho que não... Entendeu? Só de imposto, taxa, querendo ou não juros, entendeu? Muita coisa envolvida. Sem falar na burocracia, é só colocar o dinheiro ali, mano, e o dinheiro já vai começar a render. Tipo, ir por esse caminho aqui, arriscar uma valorização, ou, tipo, ir por esse caminho aqui que tá dando dinheiro. Tipo assim, esse caminho aqui... talvez seja mais lucrativo, porque aqui eu falo Balneário Camboriú. Tipo, o preço dos imóveis, cara, saltou. É absurdo. Saltou. A gente, graças a Deus, conseguiu comprar um imóvel pra gente. Tipo assim, eu comprei ele quando tava na fase de finalização. O valor dele dobrou. Entendeu? Até eu pegar, tipo, em coisa de um ano e pouco, 1 ano e 2, acho que não chegou a 2 anos. Dobrou. Entendeu? Tipo assim, eu não tô vendo esse dinheiro, entendeu? Mas quando eu for vender, ele valorizou. Então, tipo, foi um golpe de sorte. Porque a gente não estava visando isso. Um golpe de sorte. Então a gente pensa nisso de novo. Vai que acontece de novo. Só que assim, já aconteceu uma vez. Para acontecer de novo, teria que largar a praia de novo. Entende? Teria que ter outro negócio muito incrível para fazer de novo. Então às vezes tu fica nessa. Aqui o preço de um imóvel é meio fora, assim, da realidade. Fora da realidade. Então, mas eu acho que já bate o teto, tá? É isso que eu tô porque senão falando. fica insustentável. Será que já não bateu? Como saber, né? Essa é a questão da É especulativo, né? Tipo assim, você fica, cara... Até quando vai chegar? Porque ali em Balneário, cara, tem apartamento de 20 milhões, 25, 30. Isso é um dinheiro que, cara, muita gente nunca vai ver na vida, entendeu? Você não consegue nem mensurar. Então, um apartamento simples, 1 milhão. Qualquer apartamento bate esse preço ali, entendeu? É muito, muito difícil você conseguir achar menos que isso. Um lugar bom, assim. Então, tipo assim, vai valorizar com o tempo? Vai. Mas, tipo, será que vai dar esse salto de novo? Ou vai demorar anos de novo para acontecer igual? Será que nesse tempo não valeria a pena montar uma estratégia tipo de investimento, entendeu? Não daria um retorno um pouco melhor, comparado com taxa de juros, entendeu? De banco, que você pega para completar ali o valor do apartamento, entendeu? Imposto também, que, cara, ITBI, IPTU, isso é chato. Isso aí come bastante, entendeu? É sempre uma questão que, na verdade é isso que eu falo, porque a gente está vivendo esse momento agora, né? Está passando esse momento agora. Então, eu acho que a gente vai tender pela estratégia de investimento. Cara, até pela liquidez, né? Porque a gente não sabe esse ano como que vai ser. Então... Olha que interessante, tá? Se tu quiser, depois a gente pode aprofundar nisso no papo, né? A gente, mas assim, tem os fundos imobiliários nos Estados Unidos, que são os REITs, né? Que eles chamam. O mercado no Brasil, eu gosto muito. Mas assim, eu tenho alguns receios. Por exemplo, os fundos imobiliários no Brasil, além de ser um negócio meio recente, eles têm uma liquidez... É mais alto que o imóvel, óbvio, né? Porque o imóvel, você sabe lá quando vai vender, né? Se anuncia hoje, pode vender amanhã, como daqui a alguns anos. Então, mas ele tem uma liquidez comparado às ações, por exemplo, que é um negócio que já está, né, há um tempo no mercado, muito baixa. Então, tu vai ver fundo imobiliário aí com 200, 300 negociações por dia, é muito pouco. Porque, basicamente, no mercado de ações, tu faz o quê? Tu compra de alguém e vende para alguém. Então, se o fundo ele tem menos de 100 mil negociações, cara... Qual o risco de você botar para vender e não vender hoje? Talvez vender amanhã, talvez vender depois. Então, é mais líquido que o imóvel físico, mas ainda tem esse risco de liquidez. Nos Estados Unidos, o mercado lá é diferente. Para você ter noção, lá a gente tem fundo imobiliário de satélite.
que é tipo assim, um terreno onde eles botam um monte de satélite para captar sinal e você ganha do aluguel. Quando que vão tirar um satélite daquele terreno? Você entende? Vacância, né, que é Sim, a sim. questão de imóvel vago ou vacância Sim, financeira de alguém que não paga é muito baixa. sim. Então, lá tu tem... Olha que absurdo. Lá a gente tem um setor de REITs, né, de, entre aspas, né, fundo imobiliário, que é uma plantação de cannabis. Isso aí dá uma grana. Cara, dá uma grana, né, cara? Meu Entendeu? Deus. Então, tipo assim, cara, lá o setor, eu acho que ele é mais amplo e tem uma liquidez maior para você diversificar. Sem contar que é dólar, né? Então, como pelo menos eu senti isso, você tem, e acho que todo mundo, né, que tem um pouco de dinheiro, tem o receio em relação ao governo atual, talvez dolarizar seria uma opção para te manter, né, com a segurança maior Sim, e, entre aspas, né, te mantém sempre no lucro, né? sim. Que, beleza, a ação pode cair, o fundo pode cair um pouquinho, né, o REIT. Porém, ele vai te pagar sempre em dólar. Sempre dólar. Então, é sempre O dólar 5 tu não vezes o perde. real ali, ó. É bom sempre ter um pouquinho, né? É bom sempre ter um pouquinho. Então, assim, talvez, se indo para o ramo imobiliário, né, dessa questão de fundos, talvez jogar uma parte maior para os REITs para te trazer uma segurança financeira melhor e jogar uma parte aqui nos fundos mais, né, conceituados do mercado, com liquidez alta, vários imóveis. Sim, e tem, Eu né? acho Tem que- muito, os mais tradicionais tem Não, muito fundo grande, tem muito HGLG, né, fundo gigante de logística, tem 16 imóveis em 5 estados. Então, assim, pô, tranquilaço, entendeu? Então, mas tem que tomar cuidado. Sempre que for analisar um fundo, principalmente imobiliário, sempre tomar cuidado com essa questão de liquidez. No mínimo ali aceitável 100 mil, tá? Que já tá assim, mas 100 mil é aceitável ali para você começar. Então, pensando nisso, talvez aí uma forma de você startar, eu acho muito mais vantajoso os FIIs do que os imóveis, tá? Principalmente pela questão que você já comentou de ser a questão de liquidez. Sim. Então, para quem não entendeu, os FIIs basicamente é o quê? Tu bota dinheiro na mão de um gestor, ele tem um fundo onde ele pode ter apartamentos, financiamento, galpões, enfim, tudo nesse setor, envolvido nesse setor imobiliário. Eles alugam essas coisas e te pagam uma parte do lucro de acordo com o investimento que você tem. Então, basicamente, seria isso. Pensando no teu perfil é interessante, mas eu pensaria com carinho em relação aos REITs, tá? Acho que o REITs é uma proposta mais interessante para ti. Interessante, eu vou procurar sobre isso aí. Sobre isso aí, na verdade, eu nem sabia que existia. Se tu quiser, Então depois vai eu ser te mando ali, eu tenho meio que o resumo do que é, com algumas imagens ali pra te ajudar. Mas no geral é isso, tá? Quem comentar aqui nesse vídeo, eu posso liberar o material também que eu vou dar pro Dom pra você dar uma analisada e entender o que é esse mercado. A grande diferença na segurança jurídica pro investidor é que no fundo imobiliário ele é um fundo. No REIT ele é uma empresa. Então, em vez de você comprar um fundo imobiliário no Brasil, comprar um REIT lá nos Estados Unidos, é você comprar uma empresa do ramo imobiliário. É uma Então- empresa que faz a gestão dos... É uma logística mais robusta, digamos assim, Sim. né? Então, no fundo imobiliário você não vai esperar nenhuma rentabilidade aí de ele crescer 100%, valorizar 50% ao ano, mas ele vai pagar sempre. O bom, na verdade, é o retorno mensal, né? É o retorno mensal. Consegue ficar reinvestindo e fazer Exatamente. girar. Pra quem quer se aposentar. Quem sabe? Quem sabe, né? Se aposentar aos 30. Show. Cara, já foi minha meta, tá? É? Já foi minha meta. Hoje eu poderia, tipo, só viver dos rendimentos, né? Eu bati a meta antes. Mas minha meta era, eu fiz um planejamento pra me aposentar aos 30. Sim. No sentido de, tipo assim, agora eu vou escolher o que é que eu vou fazer. Eu acabei antecipando isso, né? Consegui com 22. Tá Então- bom, né? 8 anos de... 8 anos de antecedência, Tá um né? pouco- Nada mal, nada mal. Sim. Mas show de bola, show de bola. Você tem alguma pergunta específica pra fazer? Cara, acho que Tem não. Você alguma até dúvida? falou mais do que eu esperava até ali, já me ajudou bastante. Show de bola, show de bola. Tá excelente. Então bora lá, a gente vai estar encerrando já. Eu quero pedir, qual a última mensagem que você deixa pra quem não está assistindo a gente agora? Cara, antes de pensar em investir, eu acho que a galera tem que pensar igual tu falou, em trabalhar, né? Show. A gente só tem, tipo, uma pequena reserva para investir, porque a gente trabalhou pra caramba. A gente passou anos aí, tipo, lutando, né? Abre estúdio, fecha estúdio, dá certo aqui, não dá certo ali, até você conseguir ter um certo patrimônio que te dá uma tranquilidade, né? De falar assim, não, agora vamos para outro passo. Então, eu acho que antes de investir, a galera tem que pensar muito no investir em si mesmo. Show. Né? Tipo, não adianta nada você, sei lá, tipo, pega dinheiro e aí você não sabe o que fazer com o dinheiro. Você tem que primeiro investir em você, porque daí você vai ter o conhecimento, o preparo, o psicológico, igual eu te falei, de ter um pouco mais de frieza, né? De você olhar uma ação caindo ali e você, não, eu tenho que vender. Então, você tem que ter um pouco mais de preparo em você mesmo, investir em você mesmo. E aí, depois, você parte para os próximos passos. É o que a gente fez. A gente sempre foi assim. Primeiro o negócio deu certo. A gente vai pro raso ali dos investimentos, né? Pega o mais tradicional primeiro. Dominou isso, agora vamos para renda fixa, vamos para
Até daí, eu acho que é uma escada, né? Igual tu falou, você explicando se torna muito mais simples. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre isso, cara, era muito difícil, velho. É muito difícil porque, tipo assim, o cara te fala uma coisa, é fácil, fundo imobiliário é muito simples. É só você ir lá, você vai receber um pouquinho do aluguel, uma parte e tal, tem isso aqui que você consegue reinvestir. Aí você se anima, né? Você fala, cara, muito fácil. Vamos começar, vamos fazer. Aí você pega pra fazer, tá. Primeiro que você entra na página da corretora, isso falando de mim, né, da minha experiência. Entra na página lá, alguns anos atrás, tá, cadê os fundos? Não é igual eu estava acostumado, tipo um CDB que tem a lista lá, você escolhe qualquer um que tá rendendo mais e boa. Cara, você tem que saber qual que você tá procurando. E aí, tipo assim, tá, e agora qual? Qual que eu vou escolher? Daí tu vê um vídeo de um cara, o cara investe nisso aqui e tal, isso aqui. Aí você vê outro vídeo, não, aquela lá é ruim, essa aqui é melhor. Não, aquela ali é ruim. Então, até é isso que eu tô te falando, você trazer essa ideia de você pegar coisas do teu dia a dia facilita muito a visualização da tua vida. Porque às vezes vai pegar uma empresa de logística, mas eu não faço nada de logística, não entendo nada disso. Dá dinheiro, talvez dê, mas pra mim, tipo, eu não consigo acompanhar aquilo, entendeu? Vou pegar um imóvel lá da Faria Lima. Nem sei onde fica. Cara, tudo bem, tipo, é legal, é Faria Lima, foi conhecida, mas, cara, não tá no meu dia a dia. Não tô sabendo que empresa que tá lá, quanto que tá pagando, vocês vão entendeu? Você vai ter uma reforma, você não vai para render mais. Então, eu acho muito legal você investir primeiro em você, né? E seguir passo a passo, né? Começa na renda fixa, aí dominou ali o básico da renda fixa, tu vai para uma coisinha mais, assim, rasa, depois tu vai se aprofundando, daqui a pouco tu tá fazendo... uma pira, uma coisa... Nada a ver com a mensagem, né? Mas uma pira que eu vi que muito colega meu perdeu dinheiro demais é fazendo trader. Entende? Que teve aquele boom da galera, tipo assim, você não pode me deixar nervoso, cara. Cara, tu faz? Ah, bom. Com certeza não. Entende? Porque é isso, cara. A galera, tipo assim, nossa, é muito fácil, vou fazer. Aí o cara entra lá e torra, grana. Não tipo é assim, eu conheço traders que fazem dinheiro, mas assim, eles são, sei lá, 1% dos traders, cara. É disso que eu falo. O cara que tá muito avançado, ou o cara que ele vende o curso de trader. Ele ganha esses aí que assim, tem bastante. Então, é isso que eu falo. Vai no que você consegue dominar primeiro, né? E aí vai dominando do básico. Cara, a vida é assim. Primeiro tu começa a engatinhar, depois tu começa a levantar meio tropeçando e depois tu tá correndo por aí, cara. Show de bola. Quando você falou de investir em si mesmo, eu gosto muito de explicar, tipo, hoje meu curso, minha mentoria, ela tem o nome Gerando Fortuna, né? E esse nome é um nome, tipo, bem profundo, assim, porque como é que a gente foi gerado no ventre da nossa mãe? Então, tipo, tudo que é gerado exige dor. Para que qualquer coisa seja gerada, existe um precedente, né? Uma dor, um sacrifício. Então, para eu nascer, minha mãe teve que sentir dor, só teve que sentir dor, enfim. Então, assim, quando eu falo gerar fortuna, eu falo justamente disso. Do cara, talvez, deixar um tempo de lazer. Não falo para ele excluir o tempo de lazer, mas para ele diminuir, talvez, para que ele possa investir em si mesmo, no sentido de profissional, principalmente, né, financeiro, conseguir gerar mais recursos para poder melhorar os investimentos. Então, o cara gera fortuna com pequenos hábitos, né? Eu costumo dizer que fortuna é o resultado de pequenos hábitos. Exato, então, é de você fazer um pouquinho cada dia, melhorar isso aqui, vou ler um livro, vou comprar um curso, vou assistir uma aula, vou ver um vídeo no YouTube, mas sempre tá buscando alguma coisa nesse sentido. Mas show de bola, cara. Show de bola. Mensagem top demais aí. Massa. Né? Tanto de investir em si mesmo, quanto de começar a aceitar o processo, né? Não ficar pulando etapa. No mais, é isso. Né? Quero te agradecer muito aqui pelo convite. Né? Chamei você essa semana, você já aceitou? Não, quinta a gente vai e tal. Então foi bem legal isso. Né? Ver que a galera tá embarcando no projeto junto comigo. Você faz parte disso aqui. Então... Fico muito feliz aí de quem assistiu até o final. Lembrando que vai ter aquele conteúdo lá para quem comentar, tá? Eu vou disponibilizar. Eu gosto muito de receber feedbacks. Então, gostei, cara, isso aqui foi massa. Comenta aí uma frase que talvez o Dom tenha falado, que você curtiu bastante, algum comentário. Se quiser seguir ele na rede social, vai estar aparecendo aqui, tanto a dele quanto a minha. E a gente te aguarda aí para os novos episódios aí. Muito obrigado, Dom. Valeu, muito obrigado aí.